Capítulo 2 Microprocessadores. Vamos aos tópicos. Resumo: o que são e qual sua funcionalidade, características, registradores, categorias, CISC versus RISC, arquitetura load store. Resumo: todo computador tem uma CPU, Central Processing Unit, ou unidade central de processamento, que também pode ser definida como processador ou microprocessador. Então, podemos dizer que os microprocessadores são o cérebro do computador, pois ele é responsável por todas as tomadas de decisão e gerenciamento dos recursos que estão disponíveis no sistema. Microprocessadores são circuitos integrados, CIs, e têm a função principal de realizar cálculos e tomar decisões, ou seja, deixar o computador inteligente. Toda CPU tem a mesma função. O que muda, e é mais importante, é a sua estrutura interna, pois cada uma tem seu conjunto próprio de instruções e informações. A CPU trabalha diretamente com a memória principal ou em linguagem de máquina. O processamento é feito por meio do ciclo de busca e execução regulado pelo clock. Executa as seguintes ações: busca a instrução na memória, executa, busca a próxima instrução e assim por diante. Ele ainda contém o UAL, unidade de aritmética e lógica, que é responsável por realizar todas as operações lógicas e matemáticas pendentes na CPU. Os registradores são espaços de memória que armazenam por determinado tempo alguma informação que será útil à CPU nos próximos instantes de forma rápida. E cada CPU tem uma quantidade de registradores específica. Uma das unidades mais complexas da CPU é a UC, unidade de controle, pois além de possuir a lógica, ainda controla a UAL. Alguns de seus componentes são relógio ou clock, registrador de instrução, contador de instrução, decodificador de instrução, registrador de dados de memória, RDM, e registrador de endereço de memória, REM, interrupções, bits internos e externos. Existem vários tipos de circuitos e, consequentemente, de CPUs diferentes, e eles são divididos por categorias. Algumas são processador 8086, processador 8088, processador 80286, processador 80386, processador 80486, tem. A principal diferença entre elas é que a RISC utiliza um conjunto reduzido de instruções de linguagem de máquina, e o CISC é um computador com conjunto de instruções complexas, ou seja, uma é mais simples e outra complexa. Resume-se aqui as principais diferenças entre as arquiteturas CISC e RISC, nas facilidades de acesso a operandos que se encontram em memória. CISC: grande riqueza na especificação de modos de endereçamento com acessos indiretos à memória, isto é, com apontadores para as variáveis em memória armazenadas em células de memória. RISC: apenas em operações load store e apenas um ou dois modos. Algumas instruções têm que referenciar a memória, sendo assim, as instruções especiais load store têm que ser adicionadas à arquitetura. Apenas essas instruções podem referenciar a memória. Proibir que as instruções comuns acessem a memória não resolve o problema de como fazer load store operarem em um ciclo. O que resolve o problema são alguns truques utilizados. Um exemplo é o pipeline. Uma instrução comum utiliza duas unidades pipeline, uma para busca e outra para execução. Em um instante, a instrução é iniciada e no outro ela muda de unidade para ser executada. Na unidade que ficou livre, se inicia uma nova instrução e assim por diante, iniciando uma nova instrução a cada ciclo.